Atenção! Pare! Ouça! Deus vai falar com você. A partir de agora, entra no ar. 15 minutos com Deus. Povo de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos chegando aqui na sua rádio em mais 15 minutos com Deus. Por aqui, evangelista Agnaldo Gomes, cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos juntos, nesta programação, trazer mais uma mensagem da parte de Deus para o seu povo. Hoje vamos falar sobre a preparação da esposa do Cordeiro. Um alerta para o povo de Deus. Muito bem, como esposa do Cordeiro, precisamos nos preparar adequadamente para as bodas do Cordeiro. Olha, pois sabemos que Deus escolheu o homem para ser sua noiva e esposa. Pois lemos em 2 Coríntios capítulo 11, verso 2 e 3, o seguinte. Vai nos dizer assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Uma seguinte observação. Antigamente, os povos do Oriente, ali os pais, eles comprometiam a filha a casar-se com um filho de outra família. Isto é parte da cultura oriental. E quando isto acontecia, daquele momento em diante, aquela filha só tinha uma preocupação: preparar-se para casar-se um dia com aquele a quem fora prometida. Meus irmãos, escute. Da mesma forma, esta deve ser a atitude de cada cristão. Qual a atitude? Preparar-se para casar-se um dia com aquele a quem foi prometido. Esta deve ser a atitude de cada cristão. Não só hoje, mas para todo sempre. Pois como noivas do Cordeiro, não podemos olhar para mais ninguém ou mais nada. Não podemos desviar o nosso olhar, desviar o nosso foco para alguém ou para mais alguma coisa, a não ser olhar para Cristo, pois já estamos comprometidos com Ele. Nós precisamos, nos dias de hoje, ter essa atitude de cristão. Preparar-se para Cristo. No entanto, precisamos crescer e amadurecer espiritualmente. Como? Lendo e meditando na palavra do Senhor. Buscando congregar, buscando estar mais perto de Deus. Precisamos crescer e amadurecer espiritualmente. Pois o Senhor não pode casar com uma igreja criança. Como diz em Efésios, capítulo 4, no versículo 5, precisamos de progresso e crescimento espiritual. Nós precisamos de progresso e crescimento espiritual para que possamos chegar mais perto de Deus. Por isso, nós precisamos crescer e amadurecer espiritualmente. Quem não aproveita cada momento de sua vida para crescer,
está perdendo tempo. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você que nos ouve. Como você tem gastado o seu tempo? De que maneira você tem gastado o seu tempo? Como você tem gastado as suas energias? Você tem perdido tempo com isso? Ou você tem gastado a sua energia de uma maneira produtiva? Precisamos crescer e amadurecer espiritualmente. Efésios 4, versículo 5, vai nos dizer assim: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Precisamos de progresso e crescimento espiritual. Portanto, quem não aproveita cada momento de sua vida para crescer espiritualmente, está perdendo tempo. Na verdade, toda a nossa vida não passa de um processo de embelezamento para nosso casamento com o Senhor, assim que Ele voltar. E tanto eu quanto você precisamos estar preparados. Para entender um pouco melhor este processo, vamos ler Esther, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. A palavra de Deus vai nos dizer assim, em Esther, do capítulo 1 até o versículo 12. Procura aí para você acompanhar com a gente. Passadas essas coisas, e apaziguando já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram aos servos do rei, que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas, e ponha o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jaconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe e era jovem, bela, de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu o tomara por sua filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Esther à casa do rei sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. E chegando a vez de cada moça
para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpria os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Esther, capítulo 2, verso do 1 ao 12. Como acabamos de ver no texto, Esther foi levada ao palácio do rei, pois ela lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. A seguir, Esther foi preparada com ungüentos e alimentos especiais, como também foi ajudada por 7 jovens escolhidas da casa do rei. Uma outra coisa, e chegando o prazo de cada moça vir apresentar ao seu rei Assuero, depois de ser tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, Por este era o período de embelezamento, ou seja, 6 meses com óleo de mirra, que significa morte, e 6 meses com especiarias e com os perfumes. Da mesma forma, nós cristãos fomos escolhidos dentre milhares de pessoas por Deus para sermos a noiva de Jesus Cristo. E em seguida fomos levados ao Palácio Real, ou seja, à Igreja de Jesus Cristo, onde somos tratados de maneira especial, com dieta específica a fim de nos prepararmos para a segunda vinda do Senhor e, consequentemente, para a nossa festa das bodas. É importante ressaltar que por 6 meses Esther foi preparada com óleo de mirra, e na Bíblia, mirra simboliza morte. Por outro lado, por outros 6 meses ela foi preparada também com especiarias, ungüentos e perfumes especiais. Na Bíblia, as especiarias, perfumes e ungüentos tipificam o perfume da ressurreição. Muito bem. Com estas figuras em mente, podemos dizer que a nossa vida precisa passar por experiência de mirra, isto é, da morte do nosso velho homem, para que haja uma ressurreição. Portanto, neste período, precisamos entender que o óleo de mirra, ou seja, o óleo da morte, terá de ser aplicado na nossa alma, isto é, na nossa mente, vontade e nas nossas emoções. Pois, na verdade, a nossa mente e as nossas emoções estão fortemente voltadas para as coisas deste mundo e a nossa vontade é fazer o que bem entendemos. Nossa mente precisa ser ressuscitada para entender o plano de Deus. Nossas emoções têm de ser para amar ao Senhor e a nossa vontade precisa ser a vontade do Senhor. Ou seja, ao invés de vivermos pela nossa vida natural e carnal, devemos viver pela vida divina que recebemos do Senhor. Isto é, devemos viver no Espírito, fazendo apenas a vontade do Senhor. E quando vivemos desta forma, exalamos o bom perfume de Cristo, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 14 ao 17. Ei, escute, aproveite cada minuto da sua vida. Ou seja, aproveite o período de 12 meses para negar a vida da alma, do ego, a fim de viver no Espírito e, finalmente, estar preparado para as bodas do Cordeiro. Esteja preparado. Jesus está voltando, meu irmão, minha irmã. E não queira ser pego de surpresa, despreparado. Não queira estar relaxadamente quando Jesus voltar. Esteja preparado. Aproveite esse tempo na presença do Senhor para negar a vida do ego, para negar a vida de si mesmo e viver apenas no Espírito, preparando para as bodas do Cordeiro. Com esta mensagem, eu quero orar com você. Deus bendito e fiel, Pai de misericórdia, em nome do Teu Filho Jesus, nós clamamos a Ti. Que o Senhor venha, meu Deus, cada vez mais nos purificar de todo o nosso pecado. Que venhamos cada vez mais esvaziar do nosso eu e nos diminuir para que o Senhor venha crescer em cada um de nós. Que venhamos a negar os nossos desejos carnais e viver em espírito e em verdade diante de Ti,
cada dia, cada momento da nossa vida. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos pelo teu povo, Pai, por esses que estão aí fracos espiritualmente, por esses que estão esmurecendo e desviando dos teus caminhos, nós clamamos por eles. Em nome do teu Filho Jesus, tenha misericórdia, que teu Espírito Santo venha visitá-los neste momento e que possa haver uma restauração, que possa haver arrependimento, Deus, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. Fica por aqui mais 15 minutos com Deus. A gente volta em uma próxima oportunidade. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje para todo sempre. 15 minutos Amém. com Deus.